gente, após toda essa apresentação de processo, discussão de campos, nós vamos agora apresentar a aplicação que foi desenvolvida, vem sendo desenvolvida, né? Isso é um protótipo, e depois apresentar o portal com as funcionalidades que a gente tem hoje, mas que são inicialmente básicas. Tudo isso vai ser construído com a ajuda de vocês. Para o pessoal que é mais técnico, eu separei 2 slides para falar basicamente de tecnologia, do que está sendo utilizado, respondendo ao amigo que perguntou das configurações mínimas da máquina. A gente hoje no DataSUS, a máquina que a gente tem a menor lá era um Atom 64 com 2 GB de memória, mas vamos tentar uma máquina ainda com uma configuração mais baixa para ver como é que a aplicação se comporta. Aí, nesse ambiente onde rodam outras aplicações em Delphi, está tudo muito bem, não tivemos problemas algum. Tá? A aplicação desktop ela foi desenvolvida em Java 7. O visual dela é feito com Swing front-end. Tudo foi pensado para consumir o menos memória possível, ela ser bem leve, tá? Apesar que vocês vão ver, aparentemente tem muita imagem, está muito leve. A parte de relatório a gente está trabalhando com Jasper, por trás, conexão com o banco, JPA, o Log4j para a gente controlar a parte de log, de erros. Maven, a gente optou por usar o banco de dados Postgre. Inicialmente, a gente estava trabalhando com Firebird, com o objetivo, já que vários sistemas de captação utilizam Firebird, mas ao mesmo tempo a gente verificava muito problema, muita gente reclamando, principalmente quando a base começava a crescer muito base corrompida, problemas desse tipo. A gente fez estudo para colocar um outro banco, que é o HSQLDB. Ficamos um tempo com ele, fazendo estudos, tentando botar também MySQL, até que a gente chegou num consenso que seria melhor colocar o Postgre. Apesar de a gente achar que ele era muito pesado inicialmente, nos testes que a gente fez ele se comportou muito bem. E também estamos usando o CDI para fazer controle de dependências do projeto e facilitar a parte de testes automatizados. No portal, toda a parte de front-end, visual, a gente está seguindo o que é recomendado pelo governo, o Ministério da Saúde, que é utilizar o Angular com o Bootstrap. Estamos utilizando por trás aí também JAX e HashEasy, CDI também para fazer controle de dependência. Aí, parte de Java para web, JB, Java 7, Hibernate. E para a parte de segurança, principalmente nessa parte de conexão, informar o usuário de senha, essas coisas, nós estamos utilizando o conceito de JWT, que é o JSON Web Token. Parte de fornecimento, de token de segurança, né? E também o conceito de chave pública e privada com RSA. E o banco que está por trás disso é um Oracle 11. Tá? A gente vai apresentar a aplicação. Essa imagem para Não é a aplicação. Não é a aplicação. É para assustar. É quase. Ela está vindo lá do buraco negro. Mas é a luz. É a luz, né? No meio da galáxia. É que nem o símbolo do CMD, né? Não sei se vocês notaram, mas ele, se vocês olharem no crachá, ele é uma ilusão de ótica, né? Vocês podem ver um buraco ali no cubo, ou então ver um cubo saindo do outro. Quando o Rodrigo fez assim, a gente ficou olhando, você quase teve vertigem, né? Bom, gente, essa é a cara inicial da aplicação. Como vocês podem ver, a gente colocou em ícones grandes as funcionalidades que a gente acredita que são as mais utilizadas, e no menu essas funcionalidades também aparecem com outras, né? A gente preparou essa apresentação para mostrar agora uma parte de configuração que ela só é vista uma única vez, quando é utilizado o programa pela primeira vez. O que acontece? Para fazer um cadastro de atendimento,
A gente entende que precisa ter carregado os dados do SIGTAP, os dados do estabelecimento de saúde, com todos os profissionais, equipes, aplicações. Existe uma parte de cadastro de gestor também que a gente vai discutir, que hoje em dia a gente acredita que aquela tela já está um pouco sem sentido, vou mostrar para vocês. A definição da competência que está sendo digitada, tá? E o banco de dados, que normalmente, se não for feito nenhuma configuração diferente, não for colocado o banco Postgre em outra máquina, ele vai conectar automaticamente. Então, assim que é feito a primeira vez o login, entra aí, ele vai verificar que está faltando alguma coisa necessária para utilizar o programa pela primeira vez. Tá? Aí a gente fez aqui um wizard, né, para ajudar o usuário a configurar o sistema. Como vocês podem ver, o primeiro, que é o banco de dados, depois eu vou voltar nessa tela para mostrar para vocês. Ele já está configurado, então ele já aparece marcado OK. Tá. Segunda definição de competência. O terceiro, aí é aquela parte que eu falei que eu acho que isso aqui tende a sair, não sei, porque isso é muito relacionado ao processo antigo, que você tinha que informar quem estava fazendo e para onde a informação o serviço não tem estaria. Provavelmente essa tela ela vai desaparecer daí. Tá? Essas informações já estão preenchidas porque esses dados já estão carregados. A gente só estimulou para que essa tela aparecesse de novo para vocês verem. Tá? Carga de informações de SIGTAP. Aí começa a aparecer aquilo que o Fabrício colocou, que a Rosana colocou, que a gente tem. André, deixa eu dar uma... Sim. Tá claro para todo mundo porque aquela tela desaparece ali? Por que a gente não precisa mais dela? Porque quando conectar no serviço do SENES eu tenho cada gestor e os estabelecimentos que ele faz gestão. Então eu não preciso daquilo ali. Quando conectar no serviço ele já vai redirecionar o arquivo direto para o gestor. Nessa parte de carga de informações de SIGTAP, vai ser possível baixar os arquivos de SIGTAP, que na verdade agora vai ser um arquivo com as informações que a gente precisa, ou se a unidade tiver conectividade, ele vai poder baixar todas essas informações diretamente via serviço. Vamos colocar até para baixar aqui, né? Vamos correr o risco, né? Vamos baixar. Essas informações, essa conexão, vocês podem ver, a gente está baixando todas as informações necessárias, podem contar o tempo que isso está sendo feito. Isso está sendo feito via web. Algumas tabelas como procedimento, CBO e outras, elas são um pouco mais demoradas, porque isso está sendo verificado lá no serviço, tá? e disponibilizado aqui. Gente, em menos de 1 minuto carregou todas as informações do SIGTAP que a gente precisa. Vocês que utilizam os sistemas anteriores, vocês lembram que era demorado. Isso fazendo uma consulta usando barramento. Tá? Se você quiser fazer essa carga usando arquivo, vai ser mais rápido ainda. Tá? Então, feito a carga de informações do SIGTAP, a gente também precisa de informações do KNES que está sendo utilizado. Eu acredito que normalmente só vai aparecer a necessidade de ter um KNES aqui carregado. Né? Na nossa tela aqui nós temos algum para teste. Nós não vamos mostrar agora baixando as informações do KNES, porque a gente vai mostrar isso mais na frente. Mas a ideia é que, definido algum KNES aqui, o programa já esteja habilitado para uso. Bom, o sistema agora está pronto já para uso. Vamos mostrar primeiro algumas informações, algumas funcionalidades básicas, tá? Para aí deixar por último a parte de um cadastro de um atendimento mesmo, que exemplifica tudo aquilo que a gente vem discutindo desde ontem. Na parte de cadastro, nós temos cadastro de operadores, tá? E também cadastro de perfis de operadores.
vocês vão poder criar... Entra Fabrício, no operadores. Aqui vocês vão poder colocar quantos operadores, digitadores mesmo, a gente não está falando de operadores que têm acesso à transmissão a conectar com o barramento, são digitadores. Tá? Esses operadores, eles estão associados a perfis, que em outra tela vocês vão ver que ele pode, você pode definir que funcionalidades cada perfil tem acesso. Nesse caso aqui, vocês podem ver as informações, que são informações mínimas que a gente precisa. Alguns podem questionar a questão do CPF, mas a gente vai dizer lá na frente, no atendimento, onde isso aqui vai ser importante. A qualquer momento você pode ativar ou desativar um operador. E na grid você vai poder excluir se o operador não tiver sido feito nenhum cadastro. Ele pode ser excluído fisicamente. Se o operador tiver vinculado a algum cadastro, por questão de segurança histórica da informação, a gente apenas desabilita e deixa isso guardado. Tá? Ele vai poder alterar a senha dele, se ele quiser, e se ele tiver perdido, a gente volta para a senha inicial, que todo cadastro de operador criado, a gente já lança uma senha padrão, default. Tá? Aí entra a parte de perfis, para a gente não perder o contexto. Então, perfis, a tela é basicamente essa. Você pode criar um perfil novo, e aqui são todas as funcionalidades que o sistema, funcionalidades macro que o sistema tem, né? A gente pode chegar no nível de falar, olha, esse operador ele pode incluir, mas não pode alterar? É possível, a gente coloca, é possível também de implementar assim. Essa primeira versão a gente colocou só informações mesmo macro, né? Funcionalidades básicas. Dentro do menu de cadastro, aquela tela de gestor é a tela que a gente apareceu lá na parte inicial, que a gente teoricamente vai tirar. Estabelecimento. Agora entra uma parte interessante. As informações de estabelecimento, elas têm que vir de um arquivo do KNES ou de acesso a serviços no barramento. Nós vamos criar um cadastro de um estabelecimento apenas de exemplo. Você vai adicionar apenas um número do KNES. Nesse momento, o sistema ainda não sabe nenhuma informação do KNES, ele só tem um número. E aí você tem a opção de completar esses dados todos usando o serviço do barramento ou utilizando arquivo de captação do KNES. Vamos utilizar o serviço do barramento. Nesse momento ele está pegando todos os dados do KNES. Aí volta na tela anterior, que essa já foi feito. Cadê a unidade? Essa daí. Aí vamos dar uma olhada nas informações que a gente utiliza, na aplicação. Ele pegou todas as equipes vinculadas ao KNES, todos os profissionais que estão vinculados a cada equipe, tá? A lista de profissionais. Tá? Quando você seleciona um profissional, ele mostra qual é a especialidade dele, o CBO dele. E você tem a parte de serviço, classificação e habilitação. Algumas informações aqui ainda não estão 100%, porque a gente ainda está com uma incompatibilidade ou outra de tabela que tem no KNES, tabela que tem no TAP, então isso aqui a gente ainda tem algumas coisas inconsistentes, mas a funcionalidade é essa daí. Uma sugestão, que é uma perfumaria, como dizem, mas deixar o serviço em ordem crescente ajuda bastante. Porque ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para frente. Fazer isso. Tá bom. Uma pergunta com uma sugestão. Claro. Quando nós fizemos a instalação, o gestor excluído, se eu não me engano, foi Rio de Janeiro, não é isso? Mas essa crítica não está aqui ainda nessa parte que é teste, tá?
Tá? Mas você já sabe o que é, né? É que ele acessou vários outros. Porque, assim, eu vou dizer o que eu fiquei prestando atenção. O gestor foi Rio de Janeiro e o estabelecimento importado foi Campinas, que o gestor é São Paulo. A minha pergunta, o gestor pode trazer... Não, então tá, é isso. Acho que eu problema aqui, você... Tem umas coisas, entendeu? Né? Eu estou notando tudo aqui. Como é teste, a gente montou o cadastro de Não, porque ela tenta sofrer de gasolina, a gente... Tranquilo, é só porque pode passar. Bom, às vezes esses detalhes eles passam. É verdade. Daí a gente não... Vamos fechar aqui. Qual o próximo que a gente tem? Tá. Cadastro de paciente. Essa tela, ela guarda os pacientes que foram utilizados já em atendimento. Você pode antecipadamente cadastrar ou baixar do barramento do cartão as informações dele, ou no própria tela de atendimento. Quando a gente chegar lá, vocês vão verificar que a gente você pode colocar um número de cartão, ele vai procurar localmente se essa informação está na base. Se não tiver, ele vai abrir essa tela para você baixar os dados dele. Vou pegar um número de cartão especial. Ele tem um período que ele guarda a informação? Não, a informação não fica lá. Não fica exatamente. Detalhe, essa pesquisa é a única pesquisa que ele ainda está demorando. A gente já adequou a aplicação a utilizar o barramento mesmo na última versão do PixPDQ. Então, essa consulta está demorada. Isso a gente tem que conversar com o pessoal ainda do barramento para tentar entender o que está causando essa lentidão. Bom, trouxe aí o usuário do cartão, Leandro Panitz. Né? Até engasgou lá o Leandro. Sabe na idade dele. Compatível com a certo. Sim, é verdade. Leandro, precisa então modificar o seu cadastro lá no CardSUS. Tá incompatível. Ele pegou residência. Detalhe, a gente também otimizou todas essas mensagens, né, de ajuda para mostrar erro, descrição, o que aconteceu. Esse campo acho que não está editável, né, Fabrício? Não está. Tá, então a gente não vai conseguir utilizar esse usuário. Nesse caso, ele teria que acessar o cartão Para fazer as alterações lá diretamente. Leandro, para atualizar o seu cadastro. Eu não entendi qual é o problema. O município está diferente. O CEP dele não é compatível. Seu CEP está incompatível. Não, aquele CEP ali, ele existe, mas é uma bagunça, ele existe, realmente existe aqui. Eu moro aqui mesmo. 73, 255, 901. Mas tem lugares que eu coloco que ele É a fala que atualização da base do CEP. é a base do DataSUS, acho que de CEP lá, que às vezes não. Eu acho que se colocar 900, se trocar para 900, ele dá, que é o mais genérico. Essa crítica ela foi feita porque a gente tem as informações de CEP já embutidas na aplicação também. Dentro do nome daquele CEP específico. Ele tem 900 que é geral do condomínio e 900 que Esse tá bom. Esse tá bom. Bom, Ele também tem a diferença. então as informações do paciente, eles podem ser digitados manualmente, como podem ser baixados diretamente do cartão. Bom, antes de entrar no atendimento, a gente vai mostrar outras funcionalidades que a gente também vamos desenvolver também em conjunto, ajuda de todo mundo, como por exemplo a parte de relatório. Nós temos aqui primeiramente 3 relatórios que, ao selecionar, eles apresentam os possíveis filtros que podem ser utilizados. Não lembro agora quais deles a gente pode... Fabrício, vê se você tem esse estado de despejo de atendimento. É um tipo de registro.
aí não está... Essa é uma parte que a gente ainda está desenvolvendo ainda e, inclusive, vai contar com a ajuda de todos para desenvolver mais opções de relatórios. Não apresentou não. Bom, parte de operação. Parte de importações, a gente tem como importar arquivos de outro RAIS, né? RAIS nessa versão aqui. Por exemplo, unidades que estão fazendo digitação em estabelecimento ou locais diferentes, podem centralizar essas informações dentro de uma unidade que faz a centralização delas. Tá? Também temos a importação aqui das informações do SIGTAP, que mensalmente vocês vão ter que entrar e fazer a conexão no barramento ou baixar os arquivos no site e fazer a carga das informações. Essa é a mesma tela que eu apresentei para vocês no início da aplicação. Parte de exportação, a gente existe vai ser um único formato de arquivo, tanto para fazer um arquivo para enviar para o processamento a nível federal, como para enviar para outro RAIS. Tá? Sempre nessas partes de exportação, vocês vão ver mais na frente funcionalidade de consistência de banco de dados, a gente colocou na própria tela a opção de fazer backup da base e fazer, nesse caso aqui, que a exportação fazer antes uma consistência. Porque apenas as informações que estão ok, né, não, sem apresentar nada, a gente coloca em arquivo para serem transmitidas. Informações que estão com erros impeditivos, não faz sentido transmiti-los, que vão ser barreiradas na crítica do barramento. Parte de consistência de banco de dados é uma funcionalidade para varrer o banco todo, né, nessa determinada competência, fazendo cruzamento de críticas, e o resultado é um preenchimento de uma tabela para ser apresentado em relatório para correção posterior ou até mesmo no próprio momento. Backup e Restore, funcionalidade mesmo de segurança, tá? A qualquer momento vocês podem fazer, como podem precisar fazer uma restauração. Isso. Transmissão nós vamos deixar para depois também, que é após a apresentação da tela de atendimento. Parte de competência é aquela que apareceu também no início, né? Mensalmente vocês vão ter que alterar isso daí para o programa entender o que está sendo, qual é a competência que está sendo cadastrada. Parte de configuração do sistema é uma parte que vocês não viram, que como o banco se conectou automaticamente, essa tela não foi apresentada, mas se houver necessidade de mudar o local do banco por conta de segurança, ou mudar o usuário e senha de conexão com o banco, vocês vão ter que entrar nessa tela para fazer isso, ou mesmo ela vai ser apresentada logo no início da aplicação, quando não conseguir efetuar a conexão. Parte de consultas, nós fizemos aqui, disponibilizamos basicamente todas as consultas que estão disponíveis na parte de atendimento. Colocamos também ali menu para facilitar, tirar dúvidas. Por exemplo, a parte de estágio de atendimento, essas informações normalmente vocês precisariam entrar no site do SIGTAP para conseguir visualizar, por exemplo, dúvidas quanto ao procedimento. Nós colocamos essa funcionalidade também na aplicação para ficar tudo aqui dentro e é feito o cruzamento de todas elas para vocês conseguirem ver. Isso é apenas ajuda mesmo, tá? Quanto às demais consultas, todas elas apresentam essa cara aqui. Você pode fazer uma pesquisa por descrição ou uma pesquisa por código. E se por algum motivo vocês precisarem imprimir isso que foi selecionado, a gente apresenta um relatório para impressão. Todas as consultas dali para baixo, vai ser, elas vão ter essa mesma carinha, possibilitando também impressão, apenas a título de ajuda mesmo. Tá? Bom, agora nós vamos entrar na parte de atendimento, que é o que mostra tudo aquilo que a gente vem discutindo.
primeira tela de atendimento é uma tela de visualização de tudo aquilo que já foi digitado na base. Existem alguns filtros, tá? Nesse momento a gente tem ali como modalidade assistencial atenção domiciliar, PSI, hospitalar, e de acordo com que você opta pelo filtro, ele apresenta para vocês o que você tem. Aqui na grid de cima vocês vão ter o atendimento, e clicando na grid você tem todas as ações relacionadas a esse atendimento. Para vocês terem uma ideia, abre uma projeção. Tá. Isso representa tudo aquilo que foi colocado ontem, as fases, parte de informação de paciente, identificação de atendimento, ações, dados complementares. Então, por exemplo, na informação do paciente, né, você apenas precisa colocar o cartão nacional de saúde. Tá? Ele vai pegar essas informações que estão cadastradas naquela parte de operadores, tá? E vai trazer todas as informações aqui. Existe a possibilidade de um indivíduo não ter cartão? Existe. E aí, nesse caso específico, se você selecionar um indivíduo que não tem cartão, nós vamos exigir que você diga a justificativa para isso. Tá? É um conjunto de... A gente pode depois até mostrar para eles fazer um cadastro no paciente sem cartão. E aqui entra o CPF do operador que fez isso. Essa justificativa é texto? Oi? É texto? Não, é uma caixa. É uma tabela. Tem, aqueles que estão em portaria. Eu sugeri que se fosse texto, era melhor botar as possibilidades futuras. Fazer uma tabela aí, você fala não tem cartão, aí você lista quais são as possibilidades que é permitido. Já existem em portaria essas possibilidades. Eu sei, para colocar aí, daí você E é só aquela. É só aquela, não permite mais nada. Já deve estar aqui já. Tá aí? Tá, a gente pode fazer depois o atendimento. branco, a gente consegue ver as opções que estão cadastradas. Daí você aperta o F5, o F6, Não. vai só S. Né? Todas essas informações que você tem uma lupa do lado, ou principalmente assim, como está uma lupa e uma descrição, vão abrir uma caixa de pesquisa que nem aquela que o presidente apresentou nas consultas. Então você seleciona também, seleciona automaticamente. isso. O F1 também existe, a gente configurou várias teclas de atalho para não precisar usar mouse em nada. Nesse caso aqui, você estando no campo, o F1 vai abrir a tela de... A gente pode apresentar, por exemplo, seria bem similar a isso daqui. Né? Clica aí. Clica num desse qualquer só pra gente... Entendeu? Ele vai abrir uma tela de consulta, naquele caso ele vai abrir uma tela de justificativas. Tá? Bom, gente, nesse caso aqui, como a gente está editando uma informação, alguns campos a gente está deixando já bloqueados, porque são campos que identificam o atendimento. Então, modificar isso daí envolve modificar uma série de informações também que estão atreladas aqui ao atendimento, e basicamente a uma modalidade assistencial. Bom, nessa tela de atendimento, nós definimos aqui as informações do atendimento, e como vocês podem ver, é possível a gente colocar vários diagnósticos vinculados a esse atendimento. Nesse caso, o Fabrício está colocando aí um CID lá. Essa informação aqui, vocês verem, sempre é obrigatório, vai existir um diagnóstico principal e diagnósticos secundários. Ele vai guardar a lista que for necessário. Pode abrir de novo ali o Na lista de si, é só é compatível com o procedimento, né? Oi? Você puxa aí? Não. Depois você vai escolher. Não, aí Essa crítica de procedimento. Quando você abre aí as possibilidades do CID, né, para colocar, ele abre somente as possibilidades que tem o CID compatível com o procedimento ou não? São todos? Não que essa crítica saiu, né? Essa crítica não existe mais. Não existe mais. Compatibilidade com o CID é uma coisa que não existe mais. Ah, tá, ok.
Deixa eu só falar uma coisa. Hoje a gente tem os sistemas, falando sobre CID, né? A gente tem os sistemas vinculados, o CID ao procedimento, né? Isso é uma coisa que, assim, fazia muito sentido, principalmente para autorização, para procedimentos de alta complexidade. Mas o CID, na verdade, é do atendimento como um todo, o CID que interessa, né? É daquele contato assistencial. Ele não está vinculado ao procedimento, então por isso que a gente tirou essas compatibilidades. Então, primeiro ele informa o CID, ele caracteriza aquele atendimento, e depois ele informa os procedimentos que ele está fazendo. Ele tem que ter responsabilidade ao informar isso, né? Se a gente colocar uma compatibilidade de CID, é uma ilusão de que ele vai fazer aquilo, né? O que vai acontecer é que se aquele CID não tiver, ou o procedimento não tiver naquele rol, ele vai trocar. É a sala de maquiagem que a gente fala, né? Então, não tem muito sentido a gente ficar fazendo controle a esse nível. Esse procedimento só pode esse CID e tal. Então, a gente tirou do hospitalar, e aqui a gente vai estar tirando de tudo essas compatibilidades, para conseguir caracterizar e fazer DRG, CRG, que são, que tem um peso muito grande do diagnóstico e da caracterização da internação e do contato para fazer o financiamento do serviço. Não existe, a gente usa isso, mas não existe o CID do procedimento. A gente não está tratando o procedimento, a gente está tratando o paciente. E muitas vezes ele tem um CID que a gente também trata durante o internamento, mas que não está ligado ao procedimento. Por exemplo, o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, você vai tratar isso, mas ele é diabético. A gente hoje não tinha como informar. E hoje a gente, e ele estando internado, ele também vai ser submetido ao controle do diabetes. Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo, que a gente vai ter o perfil epidemiológico do paciente e não o perfil epidemiológico do procedimento. A gente tem hoje, né? Bom, a terceira aba que nós temos aqui são as ações que seguem aquela ideia de que você pode ter várias ações e agora nós vamos permitir ter vários profissionais atrelados a cada ação. Entra na tela. Essa vinculação é feita nessa tela. Você pode definir, aí você tem aquelas tabelas do Kinege, já traz todos os profissionais que estão relacionados a estabelecimento, que foi definido. E se você tivesse selecionado antes uma equipe, ele traria apenas os profissionais relacionados àquela equipe. Tá? Aqui você está definindo a especialidade dele. Tá? E aí você permite a vinculação de vários profissionais a uma ação. Dados complementares, nesse caso que a gente está fazendo no BPA, não tem nenhuma informação de dado complementar. Mas se a gente estivesse fazendo informação de AD, ia aparecer os dois campos, pode até abrir Fabrício para mostrar. Os dados complementares de AD. A sequência sempre é vista. Sempre é vista, tá? Todos os dados vão estar sempre presentes em todas as modalidades a partir de agora. Tá? Nesse caso aqui, os dados complementares de AD são esses. Tá? De PSI, entra no cadastro de PSI. Tá? E aí, de acordo com a modalidade que você selecionar, vai aparecer um cenário diferente para a colocação de dados complementares. Importante, após o cadastro de uma informação, de um atendimento, vai ser possível transmitir ela naquele momento. Fiz o cadastro, cometi um erro, tem algum problema. Não há problema, você vai abrir a informação, vai corrigir e vai transmitir de novo. No nível federal, o barramento vai identificar que aquilo ali é uma alteração e vai aplicar a alteração. Não há necessidade de esperar, reprocessar, a informação é tratada de forma individual. Tá? Isso é uma mudança muito grande, tá? Porque vocês, no sistema de processamento de vocês não vão precisar esperar a remessa lá do final do mês para saber o que está sendo feito na rede. Então ele vai estar digitando e vocês em tempo real
Não no nível federal, mas no nível da gestão estadual e municipal, vocês vão poder estar vendo em tempo real os atendimentos que estão sendo registrados. Tá? Tanto para o prontuário eletrônico que está enviando pelo barramento, quanto pelo sistema de captação do conjunto mínimo. Mas vai perguntar cada paciente, vai perguntar quando eu for fechar naquele momento, Sim. né? Eu hoje digitei um, daí quando eu vou fechar, ele pergunta. O interessante disso é como ele está conectado no barramento, até para fazer uma retificação da informação, ele abre aqui, ele olha que já está na base nacional, ele vê o que muda e já envia. Ele envia automaticamente isso? Claro. Essa é a coisa que a gente estava discutindo de como muda um reprocessamento e uma reapresentação. Se tu está no barramento, ele está vendo que o atendimento está aqui, ele está vendo que está lá, né? Tu tem que reapresentar. Tu muda os dados que tu tem que mudar e tu reapresentou. E aquilo já vai apitar para o gestor. Ó, ele está reapresentando, né? Ele retificou. A gente vai ter que discutir que conceitos a gente vai utilizar aí, do que vai aparecer de alertas para o gestor quando esse tipo de coisa acontece. E ele vai ter a opção dele, eu não quero mandar agora, eu estou fazendo Pode, amanhã. sim, Daí eu vou listar e vou conferir, daí eu transmito. Existem três formas, melhor, 2 pontos para você fazer a transmissão e 3 formas de você fazer isso. No mundo, uma das coisas que o Leandro colocou aqui, o número da autorização. O número da autorização agora pertence à ação, não mais ao atendimento identificado. Tá? Então é aqui que vocês vão estar informando o número da autorização. Tá bom? Isso é importante para, assim, no CIS-RCA a gente estava pensando num sequencial do número de autorização para conseguir não duplicar uma internação. Daí quando a gente começou a modelar essa base de dados, a gente começou a ver assim, a gente não precisa disso, né? O que a gente precisa é ter um atendimento que suba, e se ele tiver 3 procedimentos que exigem autorização, ele coloca ali e ele subiu com 3 números de autorização. Então a gente resolveu isso sem precisar ficar mudando até a estrutura do número da autorização, porque o documento ele não está mais alicerçado nesse número, né? O atendimento ele tem um registro, né? O identificador único que em cada atendimento ele está gravado, e o número da autorização é sobre o processo de autorização, é outra coisa. Bom, falando da parte de transmissão, vai ser possível, após a conclusão do atendimento, fazer a transmissão de forma posterior também, onde você vai exportar o arquivo primeiro, né? Pode ser feito todo aquele processo de consistência antes, ver se está tudo ok. Gerado o arquivo, você vai entrar na parte de transmissão. Essa parte de transmissão, apesar de ela parecer ser uma tela da aplicação, ela é uma aplicação à parte, tá? Que está embarcada aqui. Isso vai permitir que, se você não tiver conectividade, você leve esse módulo dentro do pendrive junto com o arquivo e transmita ele de outro lugar. Nesse caso aqui, esse módulo já tentou fazer uma conexão federal e conseguiu, tá online. Tá? Nesse caso, você baixar e só selecionar o arquivo. Você tem algum arquivo? Depois a gente gera um arquivo e só para apresentar. Se bem que tem informações no site, não vai ser necessário, mas você vai selecionar o arquivo, ele vai mostrar todo o conteúdo do arquivo aqui e vai transmitindo um a um para fazer um disparo no barramento. Tá? Após essa transmissão, a informação está no barramento e ela já está pronta para ser vista pelos gestores no portal. Quanto a essa parte da aplicação, acho que a gente já mostrou tudo. A gente vai mostrar agora como é que está o portal, as funcionalidades que hoje existem, mas que são básicas nesse momento. A gente já teve até uma discussão lá no Rio, quando o Leandro falou que a CGS ia mostrar todo aquele estudo que já foi feito, a gente aplicar, e junto a vocês também fazer todo um trabalho para ver como fazer a gestão dessa informação. Antes de fechar, deixa pergunta depois ou não, vai lá. O prestador digitou, mandou todas as informações, já foi para o web. Aí o gestor vai analisar essas informações. Ele não pode exigir que o hospital exclua aquele atendimento. Ele pode rejeitar, ele pode não pagar porque não tem recursos, porque não está na FPO, por qualquer motivo, mas
esse atendimento ele fica registrado e ele aparece, não é isso? Para nós isso é importantíssimo. É importante até porque, segundo a Lei de Acesso à Informação, que não é só de acesso à informação, ela veta que possa se alterar uma informação que é produzida numa instância por outra. Então, o que tu pode é fazer gestão dessa informação, tu não pode excluir a informação ou alterar. Vocês se lembram quem fazia CIA mais na antiga, que a gente podia abrir o CIA e alterar o conteúdo do MAPAC? Né? Por exemplo, para não bater um período com o outro quando uma pessoa estava em transferência, é uma coisa terrível, né? Ou pelo menos a gente não consegue fazer isso hoje. Mas fazia. Fazia, porque era erro, né? Daí era uma sacanagem mandar de volta para o cara toda uma remessa para ele ajeitar uma data para mandar de volta. Mas assim, certíssimo quando fechou isso. Por favor. E ainda tem uma coisa errada. Hoje eu posso excluir um atendimento, né? Eu não poderia nem mesmo poder excluir o atendimento. Não então deve, isso aqui não pode. Não deve. Né? Não deve. Não deve. Então assim, tu pode marcar assim, olha, eu não aceito essa informação. Mas não pode falar assim. Pode dizer não pago. Não pago. Mas agora se tu gerou, se tu que é a pessoa, colocou o teu CPF para enviar a informação, falou que ela existe, não sou eu que vou falar, ela não existe, né? Exatamente. Duas coisinhas sobre a aplicação que eu acho importante destacar. Uma é sobre a parte de transmissão mesmo, que é, se ele está conectado, ele já está validando, como vocês viram, o cartão, na base do cartão já está trazendo a informação validada. No caso de pegar essa aplicação para transmitir só essa aplicação que está embarcada no pendrive, assim, ele na hora que ele conectar no barramento ele já valida o cartão. Então ele pode estar num ambiente completamente offline, sem conexão nenhuma, fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui, né? Importando o TXT do SENES e do SIGTAP, informando o cartão, e na hora de transmitir é que ele vai fazer a validação na base nacional. Né? E daí, claro, isso pressupõe as críticas e tal que a gente discutiu, a gente não vai entrar muito no detalhe, mas tem a ideia lá no CIS-RCA também era assim, não pode subir informação que está diferente do cartão, e não pode, porque senão tu está formando duas bases de paciente de cartão, começa todo de novo. A outra coisa que também estava, a gente discutiu no CIS-RCA, é o que tinha na tela de atendimento lá de 13 status de um atendimento, né? Pelo menos na captação. Aquele que está ok, passou em todas as críticas, aquele que está rejeitado por alguma coisa que se registrou, e aquele que tem algum aviso. O que é esses avisos? SENES e SIGTAP, né? Que a gente coloca dentro da captação para subsidiar a pessoa que está digitando a acertar a informação, a não errar o número do cartão e tal. Mas isso não é uma coisa que impossibilite que ele envie, porque no meio desse processo ele pode estar cadastrando novos profissionais, pode sair uma nova versão da tabela, então esses avisos eu vou ter na aplicação e depois no nível de gestão também, né? Na próxima fase. Seria uma advertência nesse caso, né? Isso, é uma advertência. Advertência e outra coisa que eu ia falar, o usuário do prestador que vai estar digitando, a regra vai continuar sendo aquela antiga que a gente já tinha pensado, ele também tem que ter o número do cartão SUS dele na hora dele fazer o cadastro do usuário, né? Ele fica... Uma pergunta lá atrás. Quem que é? Eu fiquei preocupado com a questão do mundo offline, porque no mundo offline tudo bem, o cidadão ele não vai ter acesso à base do cartão, mas eu vou chegar lá enquanto usuário com o meu cartão e vou apresentar. Então se eu sou operador eu vou lá e coloco no sistema o número do cartão, mas os outros campos todos, nome, etc., como eu vou estar offline, eu vou digitar. Sim, mas aí é minha preocupação. Se eu vou digitar, a possibilidade de haver alguma inconsistência entre o que eu digito e o que está na base do cartão é muito grande. Se você errar uma letra ou mudar alguma informação, e aí como é que fica esse cenário de eu ter que aí eu vou ter muitas inconsistências, entendeu? Daí entra aquilo que eu já falei para vocês, o nome estranho, aquele que é o PixPDQ, né? Que é esse perfil que
a gente tem que bater algumas informações que estão nesse perfil para saber se aquela pessoa que ele colocou o cartão e digitou aquelas informações é a mesma. Se ela for a mesma, eu já atualizo com os dados do cartão, né? Porque o dado, talvez de município dele e tal, esteja diferente na base do cartão. Se ele não passar nessa crítica, a gente entende que não é um registro válido. Ele não é a mesma pessoa. Então, esse registro, lá quando bater para o gestor, ele vai falar, olha, isso aqui não está legal. Ele informou o número do cartão de uma pessoa com o nome de outra, né? Então, eu não posso aceitar esse registro. Daí vai de todo o processo que a gente ainda não discutiu, mas a gente está pensando de como isso volta para o prestador para ele corrigir. Isso pode ser via acesso dos prestadores ao portal, que eles podem, como a gente tem uma base nacional, a gente pode disponibilizar uma área para cada prestador ver o que pode estar acontecendo de errado no nível da gestão, ou as rejeições que o gestor faz, ou pode ser um serviço que ele pode consumir direto na aplicação. Daí a gente discute em conjunto como seria melhor fazer isso. Quando você baixa os dados, a base de dados do SIGTAP, é a versão que está disponibilizada para o desktop ou a que está na web? A versão que você informou aqui. Você informou a versão. Ele vai ficar buscando sempre outra. Então, tem que ter muita calma nessa hora. Porque o que está no desktop nem sempre é o que está na web. Antes era. Não, mas essas informações a gente capta diretamente do banco de dados SIGTAP. E lá tem todo o histórico de competências. Tem a versão A, B, C, D, E? Sim, mas você baixa outubro no desktop. O que está naquela versão não é a mesma coisa que está na web. Porque já mudou outubro? Não. Eles têm uma outra versão? Porque está diferente. Não, tem acontecido isso. Tem atualização que não atualiza que vai para o desktop. Na verdade, assim, claro. Não, é porque realmente antes estava automático. Na medida que você gerava o TXT da tabela, automaticamente atualizava o desktop. E de pouco tempo para cá mudou isso. E foi até uma surpresa que nós também não estávamos sabendo. Não está sendo automático. Isso, a gente está em conversa lá com a Isabel, porque não está acontecendo automaticamente isso. Mas isso na versão do SIGTAP desktop é um pouco diferente do daqui. O daqui, o nosso, a gente vai simplesmente buscar a informação da competência que você está informando. A última tabela que tiver lá, dentro do Banco Federal do SIGTAP, a gente vai estar trazendo os dados. É diferente da aplicação do BIM. Sim, acontece que eu não tenho acesso à internet para trabalhar. Eu estou no desktop. Então a informação que está lá, eu estou equivocada. Porque a informação que está lá não é a mesma que vai estar no sistema. Então é isso que precisa resolver nas ações. Porque se é um banco de dados, ele tem que ser o mesmo nos dois lugares. Senão eu tenho informação diferente. Eu não posso ficar com uma portaria em cima da mesa, seguindo aquela portaria, conferindo com o desktop e conferindo na web. E é isso que está acontecendo nesses últimos meses. É verdade, eu peguei porque embora esteja marcado setembro, está setembro, mas no site está diferente. Você que vê lá coisa boa. Muitas vezes. Vamos lá. Mais dúvidas, pessoal? Como é que tá aí? A Jaque ali. Fátima, só que uma coisa que ele vai poder fazer, o operador que estiver digitando no estabelecimento, ele vai poder consultar o arquivo que o CMD está usando. Então, naquele menu de consultas, eles mostraram ali que consegue consultar todo o arquivo do SIGTAP. Exatamente. A mesma consulta que ele faz no desktop do SIGTAP, ele vai poder fazer aqui. Aí você olha lá, essa competência é qual? Esse protótipo já foi pensado, ou já tem alguma tela para poder inserir a informação de onde vem o tipo de recurso, para depois alguns procedimentos são deixados de alguns projetos, como por exemplo o plano especificamente que os estabelecimentos têm que digitar quantos procedimentos foram realizados para depois a gente averiguar de acordo com o projeto que foi aprovado. Nesse protótipo já tem pensado algum campo para poder inserir essa informação?
Onde formação? Financiamento. É o financiamento. A queda de ontem da fonte do financiamento. A fonte de financiamento? O que eu acho que a gente tem que fazer é fazer uma revisão dela, se vai ser aquilo ali ou se a gente vai mudar alguma coisa. Deixa eu só avisar uma coisinha, não é para mim, mas assim, quando a gente terminar essa parte do desktop e encerrar as dúvidas, a gente vai fazer um intervalo e eu peço para você, tem um pessoal aqui, a gente tem que fazer a prestação de contas, né? E daí assim, fazer a prestação de contas e dar uma conferida no e-mail, porque a gente vai pedir, aquele endereço que a gente falou que vai pedir para vocês para enviar o livro, a gente vai enviar um e-mail e daí vocês retornam o endereço para a gente mandar o livro para vocês por esse e-mail, tá? Só para não se esquecer quando a gente sair para o intervalinho, para quem ainda não fez fazer a prestação de contas, tá? Vou fazer uma pergunta aí. Você vai ter alguma dessa operação, algum módulo, alguma opção para fazer a exportação desse banco local? Só fazer a exportação do banco? Sim, nós temos a parte de cópia, de restauração, que ele vai gerar um dump do banco, conforme o PostgreSQL, como você pode fazer também a exportação dos atendimentos no formato de arquivo definido. E a ideia é que esse banco não vai mais ser apagado, a gente não vai mais apagar o banco local. O banco local vai continuar com vocês. Eu entendo que isso aí está em Java, é desktop, então praticamente todos os ambientes operacionais. Sim, a gente vai mostrar depois isso que você acabou de Sim, falar agora. e aí o que acontece? Isso aí vai estar em cada prestador e cada prestador vai ter o seu banquinho, vai estar postado depois fazer a transição, porque o gestor só vai ter acesso ao que for transmitido, com certeza ele vai ver uma base consolidada lá no pagamento, certo? Isso aí. Mas se o prestador quiser desenvolver algum trabalho no banco que a aplicação não contemple, por exemplo, alimentar ou outro tipo de sistema que ele tenha, é necessário que ele tenha esse banco. Mas isso já está pensado, ele pode fazer a exportação. Assim como você tem no CH. Ele pode fazer a exportação. Está pensado já. Nessa modalidade já está pensado se vai ter na consistência o cruzamento das informações de acordo com o centro de registro, quer dizer, o paciente está internado, aí alguém dá entrada no sistema ambulatorial de ABAC, mas ele está internado e é um procedimento que vai estar automático dessa. A gente não chegou, mas ainda não chegamos na parte de ABAC nem desses Hs aeroplanos. Provavelmente isso tudo vai ser feito agora. Certo. Uma outra coisa que eu queria só reforçar é essa questão da preocupação de relatórios, aí que já foi até falado, para o prestador nas inconsistências. A gente percebe que tudo que está acontecendo está ficando cada vez mais centralizado, né? Com muita parte boa, mas a gente, gestor, está perdendo muita força de resolver alguns problemas do prestador local. Está sendo, né? Hoje o TXT do SENES, hoje a gente depende nacional. Hoje a gente tem um grande problema com o Siscan, quer dizer, hoje se eu tiver um problema de CBO indevido, alguma coisa do Siscan, hoje eu não consigo mexer. E isso gera alguns problemas, então é muito importante esse olhar para o feedback, antes de fechar tudo, para o prestador e para a gente, e através de relatório, a gente, gestor, possa conseguir fazer a gestão desse processo, porque tem coisas que é muito complicado com determinado tipo de segmento de serviço. Eu acho que a parte de relatório, a CGS deve fazer o mesmo tipo de pesquisa que fizeram antes, né, com vocês, para poder ver o que facilita para vocês. O importante é que vocês vão ter todos os seus dados durante um ano, ou durante o tempo que vocês quiserem, a informação na base local. Então vocês vão poder estar trabalhando também na base local, fazendo seus estudos, e além do âmbito nacional, a parte federal também. Na parte federal vocês vão poder também estar visualizando isso. Na parte onde a gente mostrar o portal, vocês também vão ter acesso à sua informação que está na base federal, tá? Durante o período todo que você selecionar, tá? A ideia é que vocês tenham mais acesso à informação, sem depender do tabioinho, tá? Mas o que eu me refiro é não acesso à informação, mas que antes de fechar os problemas a gente possa estar resolvendo junto com o prestador. Então, mas a ideia é que na captação a gente já vai começar a ver os problemas. Certo. Quando ele começar a digitar, a gente vai ter as críticas de procedimento, possibilidade de habilitação, de serviço. Ali já vai ter todo esse feedback. E se ele lançar alguma coisa de inconsistente com o KINES, na digitação já vai aparecer para ele. Isso aqui é
Bom dia. Perguntar assim, de que forma vocês estão discutindo, imaginando, que se trabalha hoje na regulação? Por exemplo, quem tem sistema próprio, o próprio CISEG, que gera ao final do mês o BPA, um layout do BPA que é importado pelo CISEG. Hoje se tem, de certa forma, controle dessa ação do prestador. Vou fazendo com que ele envie direto como é que eu vou comparar com a informação da regulação, tanto quem tem CISEG quanto quem tem sistema. Vai depender da forma que você quer trabalhar. Se você quiser que ele te gere um arquivo, você importe para você enviar, você também vai estar podendo fazer isso. Aí é cada gestor que vai decidir a maneira que vai trabalhar. Se você quiser que ele envie direto, você não passa para você, ele vai enviar e você vai analisar na base federal. Tá? Isso vai depender da maneira que você quer trabalhar. A gente não está aprendendo, o sistema não está aprendendo ninguém a nada, tá? Vocês vão poder trabalhar da forma que vocês acham melhor. A gestão é de vocês, tá? Oi, me diga, Zé Rodrigues. A alteração no SENES poderá ser feita agora diretamente no site pelo prestador. Vai haver algum indício de que o gestor fique sabendo de que aquele prestador fez a alteração? Como é que o gestor vai ficar sabendo disso? Aí é o KNES. A alteração do KNES. Entendeu? Vai fazer a alteração do KNES. O prestador faz. O gestor vai ficar sabendo disso? Sim, entendi. Vamos lá, primeiro por partes, tá? Não está autorizado pela portaria nenhum prestador enviar a informação ainda. O que está autorizado é estabelecimento não SUS, ok? Que vai ter um módulo específico para envio, tá? Existe a possibilidade, a critério da gestão local, a gente não fez essa definição federal, entendendo que isso é uma realidade de vocês, tá? Existe a possibilidade que vocês deleguem esta função, tá? E aí o gestor passa a fazer a gestão desses cadastros, não de alterar a informação, mas de não confirmar aquela informação que foi enviada no site do SENES, tá? Não tem interface aqui, tá? Tem interface porque eles vão receber as informações do SENES. Aqui vai ser validada já. Exatamente, a informação já está vindo do SENES, então a informação já é validada, tá? Não sei se ficou claro. A alteração mostra, né, onde foi feita a alteração. O sistema, quando você entrar, o gestor entrar, ele vai ver onde o prestador fez alguma alteração. Isso, fez informes de atualização, isso. A minha pergunta foi exatamente em cima disso, porque o que acontece? Lá no nosso estado, por exemplo, qualquer alteração de que o prestador faça, a minha equipe vai lá no local verificar se houve aquilo mesmo. Então eu tenho uma equipe que faz a fiscalização se a alteração é válida ou não. Então por isso que eu fico preocupado, ela vai fazer a alteração. Se eu não souber, vai ficar difícil. Você não precisa ficar preocupado, porque esta é uma possibilidade. Se você não quiser delegar os seus prestadores, você não vai delegar. Ok. Tá? Ok, obrigado. Agora, só que o SENES vai ter que estar atualizado, porque assim, como o prestador pode ir online fazer o registro do atendimento. Então o SENES, o profissional entrou hoje naquela unidade de saúde, vai já ter que estar lá no SENES, né? Perfeitamente. Tá? E, inclusive, para desmistificar uma coisa, eu vou aproveitar. O SENES atualiza de um dia para o outro. Depois que a informação é enviada. Se há algum problema de atualização, é um problema anterior ao envio. Hoje é um dia, tá? E a gente pretende cair para... a perspectiva é que caia para 3 horas de atualização, que é um tempo muito baixo, tá? Então, a portaria do SENES, que instituiu o SENES, tem exatamente tenta, inclusive, reduzir esses prazos. Então, se é de um dia, por exemplo, o profissional vai começar a atuar amanhã na unidade. Ele só pode, depois que tiver envio, a carga do SENES com o nome dele naquela unidade. Perfeito. Ele tem que estar constando lá. Tá? De SENES, mais alguma coisa? É só sobre a pergunta que Gilvan fez. Gilvan, ele disse que fica no nível federal e cada vez depende mais disso e não pode fazer a gestão embaixo. Eu acho que é uma compreensão já que
não é para eu faço o processamento, eu testo lá, tem algum erro, vou lá como fazia antes. No Senes e conserto. Isso morreu, eu acho. Acabou. Ele tem que estar com o Senes atualizado. Do CBO, do profissional, tudo. Porque se der errado, no federal, estadual, o que for, não é para alterar para trás. Então, isso aí, Gilvana, a gente vai ter que trabalhar com tudo certo. Porque não vai poder fazer isso. A gestão do que tiver errado não pode ser feita. Tem que estar correto. Né? Não existe. E, Ana, só complementando, se tiver alguma inconsistência nessa informação naquele momento, vai dar problema na validação desse contato assistencial específico e não de toda a produção. Naquele pontual. Só uma questão, quando a gente vai preencher os dados, caso eu tenha uma competência anterior, que eu ainda deva a preencher, por exemplo, eu estou preenchendo a competência de, estamos em outubro e em setembro, eu tenho que baixar todas as competências anteriores ou eles vão guardando também as competências na base? Por exemplo, se eu tiver que preencher setembro, já está guardando. A gente está guardando as competências anteriores. Tá, então eu posso baixar as competências, ele vai guardando automaticamente, então eu consigo atualizar. Sim. Agora, não é impeditivo. Você, por exemplo, se tem uma informação da competência anterior e está fazendo uma nova. Se tiver alguma incompatibilidade, a aplicação vai apresentar, olha, isso aqui está incoerente nesse momento. Okay. A partir do momento que você atualizar, aquilo ali deixa de ser um erro. Ok, mas ele guarda as competências anteriores. Obrigado. É uma dúvida e um esclarecimento, né? A dúvida é que quando estava falando que seria um processo visando o prontuário eletrônico, eu imagino que se eu estou preenchendo isso dentro de um prontuário eletrônico, eu não tenho que depois preencher. É mais uma importação e exportação, né? Esse processo todo que vocês estão mostrando de preenchimento é quando eu tenho um sistema com ficha, que aí eu vou ter que digitar isso tudo, que é pós-ato, não é em ato. Quando eu tenho um processo no prontuário eletrônico, então é muito transparente. Você enviou e exportou, é isso? Tá. Agora, na atenção básica, por exemplo, já está claro que o primeiro caso de uso é a CIHA, né? Então, mas pensando na atenção básica, já que tem vários gestores estaduais aqui, municipais, o que a gente tem conversado é que, como eu já tinha dito ontem, o conjunto mínimo de dados da atenção básica, a gente já capta ele, seja em ficha, seja em prontuário eletrônico. E aí a gente ainda vai sentar e discutir com a CGSI uma maneira dessa exportação de dados. Então, na prática, quem já está enviando os dados, a gente tem um local ali hoje no administrador que é para exportar BPA. Então, em tese, como ainda está o caso, vai ser o primeiro caso de uso CIHA, todo mundo continua a fazer o que já faz, certo? E depois, a ideia é que você nem precisa acessar esse ambiente, porque se eu já vou ter numa base federal esse dado, a gente vai ver depois como vai fazer uma transmissão, mas enviei, não vou ter que depois gerar nenhum BPA, mais nada. Enviei, pronto, e acabou. O que vai acontecer é que dentro daquele mapa de processo, a última barra que tem, a última raia que tem ali, é o gestor, se você enviou pelo CISAB, ele só vai entrar no portal que eles vão mostrar e vai confirmar se os dados chegaram, todos eles. Tudo bem? É isso? Isso. É isso mesmo, Antônio. Assim, na lógica de quem está utilizando os prontuários eletrônicos e no caso do Ministério, que seria o eSUS-AB e o eSUS hospitalar, que a gente tem que ainda se aproximar, mas a lógica é essa mesmo. Quem está utilizando as duas formas, né, ou o prontuário eletrônico mesmo, que seja local, possa só exportar e aí não precisa digitar. Sim, mas mesmo quem tem prontuário privado, ele vai exportar o que é equivalente a especializado e hospitalar.
Sim. E a atenção básica ele vai continuar exportando via PEC para B. Você falou dos procedimentos de atenção básica, os atendimentos. O que vai acontecer, por exemplo, se esses atendimentos forem realizados por um prestador privado? Por exemplo, eu tenho algumas unidades que o gestor não permite que o atendimento da urgência dele seja com o código da atenção especializada. Ele coloca como atendimento de urgência na atenção básica. Vai passar normal? Mas em que estabelecimento que ele faz isso? Um hospital, eu tenho um hospital e eu tenho um pronto-socorro. Os atendimentos, o gestor não deixa ele cobrar como atendimento de pronto-socorro. Ele só admite que lance como atendimento em atenção básica, urgência na atenção básica. Tem muitos assim. É porque são causas sensíveis na atenção básica, não são atendimentos especializados. Aí tem alguns procedimentos que realmente estão no hospital, mas são classificados como urgência básica. Não é inalação, não é nada. Vamos lá. Esses procedimentos só podem ser realizados. Vamos lá, pessoal. Isso é bem importante, né? E na atenção básica também faz o inverso. Fala, eu estou na atenção básica, mas vou realizar um procedimento de teto MAG, então eu não vou marcar aqui, vou separar essa ficha e vou jogar lá no hospital, no ambulatório. Pessoal, o que vai acontecer, gente? São antigos processos que eles não vão persistir nessa nova configuração. Quando você falou ontem em abrir a cabeça, é exatamente isso, né? A gestão, e isso não é fazer gestão de informação, tá? Pegar um dado que ele está sendo executado num estabelecimento de média e falar que ele foi realizado na atenção básica porque ele é causa sensível, isso não é gestão da informação, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer? A gente vai, quanto mais informatizar, quanto mais a gente colocar o processo de maneira digital, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir reproduzir, ou até pode, nunca é 100%, né? O sistema nunca vai ser 100%, mas a grande maioria não conseguirá fazer mais isso. E aí, essas questões a gente tem que discutir na raiz, né? O porquê que eu acho que um procedimento que eu estou atendendo na emergência, na urgência, mas é uma causa sensível da atenção básica, eu estou pensando no indicador já, né? Então, assim, por que é que eu estou fazendo isso? E se é que eu deveria fazer, né? Então, a gente sabe que existem vários profissionais que são até contratados especificamente para isso. E a gente vai começar a voltar a discutir por que fazer. E, na verdade, não é uma boa prática. Então, tudo que nos sistemas que o Ministério vai desenvolver, ele vai ser um indutor de boas práticas, não é isso? E vai falar, isso não dá para se fazer. E aí a gente vai perguntar, quem insistir em como fazer, pode ser que ele consiga fazer isso de uma maneira analógica? Pode, mas não é esse o recomendado, né? Sabe o que acontece? Porque o gestor entende, isso, assim, caso específico que eu conheço, ele entende que como no pronto-socorro, no pronto-atendimento, tem um pediatra, um clínico e um cirurgião, é atenção básica e não é atenção especializada. Mesmo ele tendo os profissionais em retaguarda das outras especialidades, ele entende que aquilo é clínica básica e ele não admite pagar o outro. Então, a gente vai discutir o que são a classificação dos estabelecimentos, né? Olha, a questão da clínica básica, pediatria, obstetrícia, clínica médica, isso aí você considera as clínicas que precisam do atendimento da atenção básica, esses profissionais, eles dão conta disso. Não quer dizer que eles não atendem e não realizam procedimentos especializados. Eles são especialistas. O pediatra é especialista, o obstetra é especialista, o clínico geral é especialista. Eles fazem residência médica, eles fazem título, né? Submetem ao título de especialista da sociedade. Então, eles são especialistas. Então, o procedimento, ele pode ser até um procedimento que pode ser feito na unidade básica, mas porque ele foi feito por um pediatra ou por um obstetra numa unidade de pronto-socorro, não quer dizer que ele está fazendo atenção básica assim.
Ele está fazendo um procedimento de pediatria que precisa de uma especialização ou de uma coisa mais profunda de que um atendimento da atenção básica, promoção ou prevenção. Então, são especialistas, a unidade é especializada e eles estão no pronto-socorro. Não é assim. Qualquer atendimento que for feito pelo pediatra é atenção básica. Se o menino tiver uma convulsão, assim, em qualquer canto, né? Se ele tiver sei lá, uma coisa qualquer, um acidente, quebrou a perna, tá lá na atenção básica, só tem um pediatra lá, ele vai ver, vai fazer qualquer exame, aí ele é atenção básica, não é atenção básica. O pediatra é um especialista que atende na atenção básica e que ele pode resolver a questão, mas ele não é básico, o atendimento não é básico. Gente, eu acho também que a questão de especializada envolve a estrutura. Não é só Claro, profissional. a estrutura também. A infraestrutura montada é diferente. O PSF realmente é uma urgência básica, porque se for básico mesmo, ele vai resolver, senão ele vai encaminhar logo para uma urgência especializada. Então, não é só profissional, aí eu entendo assim, é a estrutura onde ele está junto com o profissional. Inclusive, a tabela hoje, ela contempla no CBO de especializado, né, da consulta especializada, o pediatra e o clínico. Passa ali para o Michael, por favor. Para ajudar a complicar. A gente tem um problema, né? O SUS já tem muito tempo, que a gente mistura nível de complexidade do atendimento com modelo de atenção e com a especialidade do profissional. Isso fica claro quando você diz que algo você diz atenção básica e fala que o restante é média e alta complexidade. Uma coisa você falou de um modelo de atenção, depois você chegou e falou de complexidade. A gente faz isso há muito tempo, o Senesa é assim, né? A tabela usa a mesma lógica. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer um enfrentamento para isso, né? E definir do que a gente está falando, tá? Porque toda essa confusão que a gente está discutindo aqui gera por causa disso. Eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Gente, eu queria fazer uma proposta. A gente tem alguns questionamentos ainda, mas tem um pessoal que precisa fazer o check-out no hotel e a gente não fez intervalo. Então, eu queria propor para a gente guardar os questionamentos para o início da tarde, depois a gente vai apresentar o portal, e aí a gente fazer um intervalo agora, já ir para o almoço e retornar a 1h. Pode ser? Aí quem tem que fazer check-out para sessão de contas já consegue fazer. Guardem os questionamentos para o início da tarde.